Então, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pela presença. E queria começar me apresentando. Eu me chamo Rubens, eu sou estudante de TO da Universidade de Brasília. Sou integrante da Lato HCP e gostaria que você se apresentasse também. A nossa palestrante de agora dessa mesa, em cuidados de terapia intensiva, é a Larissa Bombarda Dias. E eu gostaria de pedir que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você e, posteriormente, você já pode dar início à palestra. Obrigada. Bom dia, eu me chamo Larissa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento. Em especial, né, a Gabi, da Liga do Acadêmico da Federal do ABC. Há um tempo a gente estava conversando, né, a respeito de uma aula e, ao longo do processo, né, tornou essa dimensão desse evento. E aí eu também estendo meu agradecimento à Liga da UNB. E eu acho que é uma oportunidade assim muito legal nesse momento, né, pensando em toda essa questão da pandemia que a gente está vivenciando e que essa questão desse distanciamento, de todas essas questões que a gente tem vivenciado, a gente tem tido a oportunidade de estar mais próximo através dos recursos tecnológicos. Então, eu agradeço a oportunidade, estendo também um bom dia a todo mundo que está assistindo e que separou esse momento para a gente estar tendo esse espaço de trocas e experiências em relação ao que a gente tem feito nos contextos hospitalares. Eu sou formada pelo curso de terapia ocupacional aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu fiz aprimoramento e residência no Hospital de Base, em São José do Rio Preto, e há 2 anos eu estou aqui no HC, sou terapeuta ocupacional de interconsulta do Centro de Terapia Intensiva Adulto e terapeuta ocupacional de ligação do setor de oncologia, tanto enfermaria quanto a central de quimioterapia. Também estou ligada às atividades de ensino em relação à preceptoria da residência e supervisões de estágio, juntamente com a professora Marísia, né, que fez a apresentação anterior e acho que construiu todo esse embasamento também para dando continuidade para as próximas palestras. E atualmente eu estou ligada a essas atividades aqui. O evento, né, ele é sobre as intervenções da terapia ocupacional no contexto hospitalar. Eu acho que já falei um pouquinho, né, sobre essa oportunidade que eu recebi nesse momento. E aqui eu vou falar um pouco sobre os cuidados em terapia intensiva em relação às intervenções da terapia ocupacional. O meu primeiro contato, pode voltar um pouquinho? O meu primeiro contato com o ambiente de terapia intensiva foi no estágio, em pediatria. Depois isso foi acontecendo ao longo, né, da minha formação, quando eu estava no aprimoramento, e o meu contato com a população adulta começou na residência, em que eu pude vivenciar a UTI geral, a UTI neurológica e a UTI oncológica, e por construção de todo o meu processo e da minha trajetória, eu estou tendo a oportunidade agora de vivenciar a UTI com a população adulta, num formato de terapeuta ocupacional de interconsulta, né? Eu não sou específica dessa unidade, atendo aos outros setores e, quando tem as solicitações, eu realizo esses atendimentos. E aí, ao longo da palestra, eu vou falar um pouquinho sobre as modificações que teve em relação a todo esse cenário da pandemia e um pouquinho sobre o que eu fazia antes e o que eu tenho feito nesse momento. Pode passar? Eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho, né, sobre a história em relação a como as coisas foram acontecendo. E aqui eu vou falar sobre o histórico da UTI. Pode passar. A primeira UTI, né, em conformação do que a gente entende, né, como esse ambiente intensivista, foi em 1926, em Boston, e ele surgiu a partir das salas de recuperação pós-anestésica,
no Hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos. E a gente vê, né, que a conformação de como era esse cenário antigamente e hoje mudou muito, né, com toda a questão do avanço tecnológico. E essa primeira UTI ela era composta por 3 leitos. Hoje a gente vê, né, que as UTIs também ganharam dimensões muito maiores, né, a questão da especialização da equipe, né, todos os recursos que a gente tem, pensando em toda essa tecnologia e dispensação de recursos que a gente vai ter. E aí aqui é um pouquinho importante da gente pensar, tipo, sobre como tudo começou, né? A história é muito importante e vai dizer sobre como as coisas vão se organizando e se modificando ao longo do tempo. Pode passar? Pensando na UTI, a gente pode estruturar ela em 3 pilares. Pensando na questão do quais recursos, né, esse local ele oferece. Então, a gente pode pensar no recurso físico, que ele está ligado, né, a esse ambiente, a estrutura do local mesmo. Se a gente pensar na UTI, ela tem uma estrutura totalmente diferente de uma enfermaria, de um ambulatório. A gente normalmente chama, né, de setor fechado, né, que é um local onde ficam as coisas de uma forma mais controlada, né? Pensando em todas as intervenções que ali são realizadas, os cuidados que são necessários. Então, a gente considera essa questão desse recurso físico. A gente fala também sobre os recursos tecnológicos, né? Todos esses aparelhos, esses recursos que a gente vê enquanto tecnologia, muitas das coisas que são usadas numa UTI não são usadas em outros setores. Muitas das vezes, das indicações de um paciente de ir para a UTI é em relação a esses recursos tecnológicos que podem ser ofertados nesse local. Então, ele tem essas especificidades em relação a isso. E a gente também pensa nos recursos humanos, porque eu tenho um espaço físico, eu tenho toda essa tecnologia, mas eu preciso pensar quem são esses profissionais que estão inseridos ali. É importante, né, uma formação específica para esse profissional que está ali, pensando nesses recursos tecnológicos que vão ser manejados e pensando também na questão de como que está esse paciente que adentra a UTI. Ele tem demandas específicas, cuidados específicos, delicados, em que a gente precisa de uma equipe especializada realizando esses cuidados. A gente tem diversas especialidades médicas inseridas, tanto diretamente, né, quanto às vezes de forma indireta, através de interconsultas, mas a gente tem também a equipe multiprofissional, dentre elas o terapeuta ocupacional. Isso tem sido muito evidenciado, principalmente nesse momento da pandemia, e que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né, sobre toda essa questão de qual que é a condição desse terapeuta ocupacional inserido dentro dessa equipe, né, desse setor, e que aqui a gente vai falar sobre as possibilidades, né, e pensar assim, enquanto terapeuta ocupacional, o que eu posso fazer nesse local? Pode passar. Então, quais seriam as indicações de um paciente ir para UTI? Deixa eu só arrumar aqui. É um paciente crítico, né? Ele está numa condição delicada e frágil, de uma condição de instabilidade, né? Sendo indicado esse local pelos recursos que ele pode oferecer. Pode ser indicado também de uma forma eletiva, né? Para pacientes em pós-operatório de alta complexidade, então pensando em cirurgias cardíacas, transplantes, são pacientes que normalmente por uma observação eles têm a indicação de ir para a UTI para esse monitoramento e estabilização até que ele possa receber alta para um outro setor. A gente também tem uma configuração de indicação devido a urgências e emergências nas unidades de internação, então traumas, condições neurológicas, ortopédicas bem graves, né, em que precisa desse local especializado para esse cuidado. A realização de procedimentos de grande complexidade, né, então, às vezes, em relação à administração de alguma medicação, como a imunoglobulina, a realização de diálise.
e o paciente com um risco eminente de morte. Pode passar. Pensando na terapia ocupacional na UTI, é um dos lugares que eu vejo, né, que inserido no contexto hospitalar, onde o paciente e a família têm um intenso sofrimento, né? E onde a gente percebe a grande dimensão, né, de ruptura de cotidiano dessa pessoa que foi para lá, uma desestrutura de todo o repertório ocupacional dessa pessoa e um cenário de grandes incertezas em relação, né, ao que vai acontecer e como que vai ser. A gente tem uma questão também muito ligada ao imaginário do que é passado em filmes e novelas e informações sensacionalistas também, da questão de que vai para a UTI quando não tem mais jeito, e a gente entende que não é isso. A UTI é esse local estruturado e com grandes recursos para poder receber esse paciente que tem sim o que ser feito, que tem como a gente lutar pela vida dessa pessoa, e que, assim como outros cenários, às vezes, tipo, a chance do óbito, às vezes, vai ser maior, mas que tem, sim, o que a gente fazer. E quando, de um ponto, pensando num ponto curativo ou de resolução total das condições, isso não for possível, ainda tem o que a gente fazer e tem como a gente oferecer um cuidado tanto para esse paciente quanto para essa família que está envolvida em tudo isso. O que me encanta em relação ao UTI é pensar que é um ambiente extremamente organizado, em que a gente consegue alinhar, conjuntamente com discussão em equipe, as possibilidades do nosso fazer nesse local. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer dentro da UTI. Pode passar. Aqui é uma imagem ilustrando, né, um paciente nesse cenário, e esse bonequinho do lado, né, com essa lupa, ele representa o olhar do terapeuta ocupacional. Eu acompanhei muitas visitas de familiares de pacientes na UTI, e uma coisa que muitas vezes acontece é eles, e muitas vezes até o profissional, esquecer quem que está ali. A gente vê, né, todos esses maquinários, né, todas essas complicações que acontecem, e a gente, às vezes, quem que está ali? É somente o leito 3, ou o caso do AVC, né, o caso do Covid, tipo, e eu acho que o terapeuta ocupacional, ele contribui nesse resgate da gente pensar. É uma pessoa que está ali, que tem uma história, que tem uma família, que tem toda uma vivência antes dele chegar ali, e que agora que ele está nesse local, ele está vivendo uma situação de intenso sofrimento, e que a gente tem vários recursos e possibilidades para que, em cada caso, a gente possa contribuir para esse alívio de sofrimento, oferecer qualidade de vida, prevenir agravos, pensando na possível saída dessa pessoa desse setor. E a gente tem um olhar também não só voltado, né, para o paciente, para a família, mas que é um lugar importante da gente estabelecer um vínculo próximo com essa equipe, porque a gente não permanece 24 horas por dia nesse local, e muitas das coisas que a gente faz, a gente precisa estender essa comunicação clara e efetiva com a equipe, para que a gente tenha uma efetividade em relação às nossas ações. Muitas vezes a gente vai trabalhar, né, com a questão de educação, de ensinar e contar sobre o que a gente está fazendo, qual que é o objetivo do que eu estou fazendo, verificar a questão de quais são os resultados, se eu estou fazendo efetivo ou eu preciso mudar, né, a estratégia do meu plano, quais são as coisas que eu estou almejando, e é muito importante que a gente tenha esse olhar, não somente objetivo, mas olhando o que tem de subjetivo nessa situação. Pode passar. É importante a gente verificar o que a gente tem na legislação a respeito do terapeuta ocupacional na UTI. Através da RDC 7,
a gente, enquanto terapeuta ocupacional, é respaldado, né, em estar na UTI. Infelizmente, ele não exige a presença de um terapeuta ocupacional fixo na UTI, como a gente diria na literatura, né, um terapeuta ocupacional de ligação nessa equipe, mas que, através da providência que ele dá de ter o terapeuta ocupacional, ele fala sobre outras questões que a gente precisa olhar para um paciente ou família que está na UTI e que diz muito sobre o fazer da terapia ocupacional, né? Então, ele fala que é importante para que todos os pacientes que estejam lá e familiares tenham assegurados que a preservação da identidade e da privacidade do paciente, assegurando um ambiente de respeito e de dignidade, o fornecimento de orientações aos familiares e aos pacientes, quando couber em linguagem clara, sobre o estado de saúde e a assistência que vai ser prestada para esse paciente, desde quando ele entra na UTI, até quando ele tem a possibilidade de receber a alta e sair de lá. As ações de humanização, de atenção à saúde, a promoção de uma ambiência acolhedora e incentiva a participação da família na atenção a esse paciente quando é pertinente. Então, muito mais do que falar sobre a presença do terapeuta ocupacional, o que eles sugerem e exigem, pensando no que todos os profissionais devem fazer, a gente, por algo da nossa identidade profissional, a gente já realiza e fundamenta mais ainda a importância da gente estar nesse lugar. E eu espero, né, que ao longo do tempo, né, pensando principalmente eu acho que nesse grande processo de descoberta que se teve em relação à presença do terapeuta ocupacional, em relação à pandemia, o que a gente pode fazer, de que mais para frente, realmente, a gente possa ter fundamentação na legislação de que tem que ter um terapeuta ocupacional na UTI, porque faz muita diferença entre um profissional que é de interconsulta, né, quando ele é solicitado em alguns momentos, ou de quando esse profissional está ali a todo momento, assim como em outros contextos do hospital. Pode passar. Pelo COFITO, né, a gente tem a resolução de 418, que fala sobre os parâmetros assistenciais do terapeuta ocupacional, e lá cita sobre a questão da terapia ocupacional na UTI, falando sobre as nossas ações e os cuidados que a gente precisa ter. Na resolução de 429, reconhece, né, a disciplina e especialidade da terapia ocupacional em contextos hospitalares, em que a professora Marisa, ela fez uma introdução sobre isso e falando sobre todas essas possibilidades do que a gente tem e que a gente é respaldado e que sim, a gente tem essa especialidade reconhecida. E pela AMIB, em relação aos parâmetros assistenciais, eles citam a presença do terapeuta ocupacional, integrada, né, às demais ações prestadas, mas também não é onde a terapia ocupacional fazendo parte da equipe mínima, né? Tem que ter de algum momento, e muitas vezes nos hospitais a gente vê que se configura de uma forma de interconsulta, mas que foi até algo que eu acho que causou muita angústia, muitas questões em relação a quando começou toda essa questão da pandemia do Covid, em que, num primeiro momento, a maioria dos locais ficaram só os profissionais que faziam parte da equipe mínima, né? O médico, a equipe de enfermagem e o fisioterapeuta. Alguns outros locais, eu acho que pela oportunidade de se ter o terapeuta ocupacional fixo, né? A terapia ocupacional pôde começar e se manter junto com essa equipe, né? Realizando as ações e as intervenções, e que ao longo do processo eu tenho observado que as demandas têm surgido e eles têm percebido que a terapia ocupacional é sim importante dentro de todo esse cenário, né? Não somente com os pacientes com Covid e com outras patologias também, em que a gente faz diferença dentro desse local. Então, eu acho que isso é muito importante da gente pensar sobre os avanços que a gente tem conquistado em relação a esse espaço, que eu acho que pode ser muito um espaço de atuação do terapeuta ocupacional. Pode passar. Aqui é uma reflexão, né, a respeito, eu acho que, de todo esse processo que se teve de desenvolvimento da UTI, né, a respeito de quais eram os objetivos de uma UTI em relação a um paciente que adentrava lá. Durante muito tempo, eu acho que
foi construído um raciocínio a respeito da questão de cura e avanços, curas e processos acima de tudo e qualquer coisa, né? Eu acho que é um local onde ainda se fala muito sobre distanásia, pensando na questão de que a gente teve todo esse avanço tecnológico nesse cenário, mas é importante eu pensar com que qualidade de vida, né, esse paciente ele vai estar e vai sair desse local. O raciocínio que eu tenho a respeito das minhas intervenções enquanto TEL é pensar, eu tenho que pensar que esse paciente, ele vai sair daquele cenário, e o que eu posso fazer para aliviar esse sofrimento e com qual qualidade ele vai sair desse local. E se ele não puder sair desse setor, que seja com o mínimo de sofrimento possível, pensando em pacientes que às vezes desencadeia, né, uma questão de um desfecho desfavorável, né, ou pacientes que venham a falecer nesse local. Para que a gente possa fazer essas ações, a gente não faz isso sozinho, então é uma abordagem que a gente tem que realizar em equipe multi, né, com ações de todos os profissionais, e as nossas intervenções também, elas não vão estar só ligadas, né, ao paciente, ao familiar, mas que as nossas ações, pensando numa questão de gestão, né, muitas vezes quando a gente fala do dinheiro e redação de custos, né, onde a gente às vezes consegue mais voz, pensando na validação das nossas ações, a gente promove uma questão de redução de custos, pensando que as nossas intervenções favorecem com que esse paciente possivelmente possa ficar menos tempo dentro da UTI, possa ter menos complicações e agravos. Então, é algo importante da gente olhar também sobre que nossas ações contribuem para essa questão de redução de custos. E, para isso, o meu raciocínio clínico, né, meus processos de intervenções, eles precisam ser sistematizados, fundamentados e embasados, né, no que tem surgido, para que a gente possa, né, discutir e fundamentar, ver a questão dos resultados do que a gente realiza. Pode passar. Pensando no cenário do contexto hospitalar, né, pensando no nosso paciente, ele vivencia uma grande ruptura do cotidiano, né? Ele tem toda a vivência, tudo que ele fazia, em tudo que ele se envolvia antes de adentrar esse local. E junto com essa ruptura de cotidiano, né, e essas alterações em relação ao seu desempenho ocupacional, a gente percebe, né, que o cenário da UTI, né, o paciente que está dentro de uma UTI, ele tem um grande prejuízo na sua funcionalidade, unicamente se eu pensar pelo próprio local que ele está. Então, o desempenho dele fica mais difícil por toda a questão da monitorização que ele necessita, a questão da própria condição clínica, né? Então, é um local em que a gente tem muito o que fazer. Pode passar. Pensando sobre o adoecimento e a hospitalização, a gente entende como processos complexos que envolvem, né, tanto o paciente quanto a família, e eles vivenciam, né, uma situação de grande vulnerabilidade. A condição clínica é normalmente complicada quando esse paciente ele adentra o hospital, e tudo isso se mistura em meio a toda a questão de história de vida, né, qual que é a cultura, a crença, os valores éticos e religiosos desse paciente e dessa família. Então, cada paciente e família vai ter uma vivência em relação a esse processo de adoecimento e o estar no hospital. Muitas vezes, diante desse processo, né, a gente entende que tem toda uma questão relacionada às questões da vida, os paradoxos e reflexões que surgem em relação a vivenciar esse processo. Aqui, novamente, a gente enfatiza a questão das rupturas importantes que essa pessoa e essa família vivenciam, sempre, muitas vezes, permeados com a questão do processo da morte, seja por algo real ou pelas vivências que eu tive, né, enquanto vida, enquanto história dos meus processos,
mas que são situações muito complexas e que muitas vezes vão gerar a condição de sofrimento. Pode passar. Pensando na terapia ocupacional, nesse contexto, né, eu procuro pensar no paciente e na família como uma unidade de cuidado. Tanto pensando na questão do processo de internação, mas no contexto, né, da internação, mas pensando principalmente, se a gente vê esse cenário, das famílias que não estão presentes. A gente, em um momento, né, ainda vivenciava a questão das possibilidades de visita. Por um tempo, aqui no HC, eu tive a vivência também da possibilidade das visitas estendidas, né? Então, o familiar, após um treinamento, ele poderia estar ali dentro da UTI com esse paciente. Então, a gente conseguia ter esse contato, né, mais próximo, né, esse contato físico, presencial, e que tudo isso mudou nesse cenário. É importante a gente pensar sobre o que era possível fazer e o que está sendo possível nesse momento. E a gente sempre resgatar e manter a questão das considerações, né, a respeito da história de vida desse sujeito, quais são os papéis ocupacionais desempenhados dele, né, como que está a questão do desempenho ocupacional dele nesse momento, como que era, as habilidades que estão envolvidas e prejudicadas, as rotinas, os hábitos, a questão dos contextos, né, quais contextos ele se inseria, qual que é o contexto que ele está inserido agora, né? E é importante a gente pensar sobre as dimensões desse sujeito, né? A respeito das dimensões físicas, emocionais, cognitivas, espirituais, e pensando na questão de relações interpessoais que essa pessoa tem, para que a gente possa fundamentar, né, o nosso raciocínio clínico e sobre o processo de intervenção que a gente vai poder realizar dentro desse cenário. Pode passar. O paciente na UTI, né, ele vivencia vários processos e várias questões em que, em alguma dimensão, geram sofrimento para esse paciente. Então, é um local que ele vai ter alteração no desempenho ocupacional dele, seja pelo contexto que ele está inserido, seja pela própria questão da condição clínica dele. É um local de muita privação sensorial, então o paciente fica restrito, né, ao leito, né, então ele não tem outros contatos. Muitas das experiências sensoriais que eles têm são extremamente agressivas, né? É um local, um ambiente com muito barulho, diversos sons relacionados, tipo, aos próprios aparelhos que se tem lá. A questão, muitas vezes, da luz constante, mas aquela luz artificial, muitas vezes eu perco a noção do que é dia, do que é noite, né? O toque afetivo, muitas vezes, não está presente, e isso causa, tipo, várias alterações. A gente tem a questão das rupturas dos papéis ocupacionais. O paciente, ele era um pai de família, né, um trabalhador. No momento que ele está ali, ele acaba sendo só o paciente, né? Então, é algo a se pensar numa possibilidade de resgate, né? As incertezas que são vivenciadas por esse paciente, a falta de autonomia, o estresse, né? As alterações no nível de consciência, quando eu penso num paciente que está sedado ou mesmo pela própria condição clínica, né? Às vezes o paciente ele não está sedado, mas de acordo com alguma complicação que ele teve, né, ele não consegue recobrir esse nível de consciência. As alterações de comunicação, seja pela intubação, por causa de uma traque ou por causa de alguma alteração neurológica que ele teve e que está interferindo nessa comunicação. A condição clínica, né, que a gente entende que um paciente que está na UTI é um paciente grave, né, então o quanto de implicações a gente tem em relação a isso. São pacientes que muitas vezes desenvolvem lesão por pressão, então tem muitas intervenções que a gente pode realizar em relação a isso, e a gente tem visto isso de uma forma bem intensa, pensando nos pacientes com COVID, né, que estão tendo
a necessidade, né, de várias pronações, né, esse tempo muito grande que é ficado nessa posição, né, pensando de 16 a 20 horas, né, então, que cuidados que a gente precisa ter em relação a isso. A família, né, que num cenário pré-pandemia, né, já ficava numa situação mais distanciada, né, não são todos os lugares que o paciente ele poderia ter um acompanhante. A gente começou a ter a vivência, né, da visita estendida, mas que diante desse cenário que a gente vivencia agora, ela está mais distanciada ainda. Então, tem essa questão que a gente precisa pensar também. Os desejos do paciente, né, que muitas vezes estão anulados, as condições psicossociais, a ruptura do cotidiano. É importante a gente refletir sobre a questão da síndrome do immobilismo, o intenso sofrimento que envolve tudo isso, né, e o dilema e as questões relacionadas à morte que perpassam a todo momento, né, quando o paciente ele está na UTI, né. Muitas das vezes que eu atendi os pacientes que tinham um nível de consciência e conseguiam conversar, se expressar de alguma outra forma, sinalizavam a questão do grande medo da morte que eles tinham, de que imaginavam que dentro da UTI era um local totalmente diferente, né? Fazendo muitas vezes referência à questão de filmes e novelas, e o quanto é importante a gente desmistificar e cuidar de todas essas questões que são trazidas. Pode passar. Com relação às nossas ações, né, intervenções quanto à terapia ocupacional, a gente pensa nesse paciente familiar que vive uma nova realidade, ele tem uma nova condição ocupacional, e é importante a gente pensar sobre o retorno social possível ou não desse paciente. Todas essas questões, né, envolvem muito sofrimento em suas diferentes dimensões, e eu costumo falar, né, que o terapeuta ocupacional ele é um elo entre os contextos extra-hospitalar e intra-hospitalar. A gente vai conhecer, sim, a condição desse paciente atual, né, qual que é a doença que está acometendo ele, né, o que foi que aconteceu, mas que a doença ela não vai ser o nosso foco, né, a gente vai ter o conhecimento relacionado a ela, até pensando nos cuidados que a gente precisa ter, quais são as intervenções que a gente vai realizar, mas que o nosso o objeto principal, né, é a pessoa que está ali, a sua história, a sua vivência diante desse processo de adoecimento e sofrimento, e a gente vai promover, né, a questão desse resgate de quem era essa pessoa, né, o que ela fazia e consegue fazer, qual que é a história dela, para que a gente sempre tente promover, né, o resgate dessa identidade, em que ele deixe de ser o leito 1, o leito 3, ou a patologia que acomete ele, para que a gente traga, né, dignidade e esse empoderamento dessa pessoa em relação a essa situação que ela está vivenciando, dentro do que for possível, né, dela realizar ou, às vezes, se manifestar em relação a isso. Pode passar. É impossível, né, a gente falar sobre o contexto da UTI, a gente não citar a pandemia do Covid-19, em que ela trouxe toda uma reestruturação para o contexto do hospital, para os diversos setores, e trouxe modificações necessárias em que, enquanto serviço de terapia ocupacional, né, a gente precisou realizar, e a gente tem se adaptado e se reorganizado em relação a isso. Tanto pensando, né, nas intervenções com pacientes, com a família, e tem ganhado muito destaque a questão aos funcionários que estão inseridos neste local, né? Toda uma questão de sobrecarga, né, que esses profissionais têm vivenciado, as questões de tensões, né? Com a pandemia, a gente se deparou com uma condição de vulnerabilidade de todo mundo, não só do paciente que vivencia esse adoecimento, mas de todo e qualquer ser humano que está exposto a essa condição, e os vários dilemas que surgem a respeito disso. Então, a gente tem se reorganizado, principalmente pensando
em relação, se a gente considerar, né, o paciente, quais são as minhas possibilidades de intervenção nesse momento. Muitos locais, né, teve o distanciamento do terapeuta ocupacional presencial nesse momento, por uma questão de economia de EPIs, a questão de disseminação de contaminação, e que tiveram locais que o profissional realmente ele permaneceu, mas que outros se retiraram, e que a gente tem se reorganizado em se reestruturar para poder fazer essas ações. Então, eu acho que agora a gente vivencia um outro momento, né, pensando no interior, né, de que tem EPI disponível, tem como a gente estar com esses pacientes de uma forma direta ou indireta. No meu caso, né, por eu ser responsável por 2 locais bem distintos, né, a UTI e o cuidado ao paciente oncológico, eu tive que me distanciar nesse momento das ações na UTI da forma direta. Então, para preservar os pacientes oncológicos, eu não estou podendo adentrar outros setores, mas que ações indiretas têm sido realizadas, em que a gente tem estado mais focado na questão da confecção de coxinhas para os pacientes que necessitam da pronação. Tem outros TOs que estão envolvidos também com as ações de humanização e de contato com essa família que pode ser feito, tanto com a questão de acolhimento, ou pensando na questão de estreitamento desse contato, né, entre paciente e família, através da visita virtual, e com a resolução de 516, agora do COFITO, a respeito da possibilidade de teleconsulta, a gente pode também ampliar, né, as nossas possibilidades através de poder oferecer a teleconsulta para a família, né, ou mesmo para o funcionário, em relação às atuações que a gente pode fazer. A visita virtual, ela tem sido bastante divulgada e realizada em vários locais, e tem sido, né, essa possibilidade de estreitar o contato desse paciente, dessa família, nesse momento assim tão delicado que a gente tem vivenciado. Teve uma questão também bastante ligada aos materiais que a gente pode utilizar, né? Então, o que não foi possível de higienização e de ser descartado, né? A gente tem evitado o uso, e teve muitas questões relacionadas à produção de kits, de atividades, para ser oferecidos, né, para alguns desses pacientes que também têm a condição de desempenhar, né, e realizar essas atividades. Então, teve várias modificações que a gente teve que vivenciar nesse momento. Pode passar. Então, mais ou menos assim, como que a gente pode se organizar, né? Então, entra um pouquinho na questão, se eu sou um terapeuta ocupacional de ligação, faço parte daquela equipe, ou se eu sou um profissional de interconsulta, né? Então, pode-se começar pensando numa fase A, nesse pedido de interconsulta, ou na triagem por demandas que surgirem no setor que eu estou inserida. Eu realizo, né, a avaliação de terapia ocupacional, pois é pensado numa fase B, né, a elaboração do projeto terapêutico a respeito da intervenção que eu vou realizar, e a própria intervenção da terapia ocupacional com o paciente familiar. No meu próprio processo de avaliação, muitas das vezes eu realizo intervenções também. Eu acho que é muito difícil, às vezes, a gente falar que a gente fez somente uma avaliação. É algo que eu procuro conversar bastante, até com as minhas residentes e estagiárias, que às vezes elas chegam e falam assim, mas eu só consegui avaliar hoje. E eu acho que não é isso. O próprio contato, da forma como a gente realiza com o paciente, a forma como a gente conversa, orienta e se disponibiliza para estar com o paciente naquele momento, muitas das vezes já é intervenção. Então, não vai acontecer às vezes, daquela forma clássica de como eu vou realizar isso, mas que muitas das coisas aparecem de uma forma assim, integrada, pensando no momento em que eu vou conseguir estar com esse paciente ou com essa família. Pensando após as intervenções, pensando numa fase C, a gente pensa na questão de capacitação de cuidadores e preparação para a alta da UTI, e nesse momento a gente não tem tido muito essa vivência,
do familiar estar na UTI, e se vai ser realizado, né, uma interconsulta pensando, ele está na UTI e ele vai para alguma enfermaria, tem outro terapeuta ocupacional lá, é importante ter essas discussões e passados os casos para a continuidade desse processo, e encaminhamentos em alguns casos, assim, acho que tem sido mais raro, mas eu cheguei a vivenciar algumas altas diretas da UTI, do paciente, tipo, para o contexto extra-hospitalar, mas que eu vejo que isso tem acontecido muito menos, assim, então são possibilidades. Pode passar. Pode ir passando todos. Mais um. Isso. Então, com a possibilidade de atuação, né, a gente vai atuar tanto com pacientes que estão sedados, pacientes que não estão sedados, ou que têm alguma alteração de nível de consciência. Muitas vezes eu participava das reuniões clínicas, né, e solicitava o pedido de interconsulta para um paciente que estava sedado, e aí muitas vezes eu era questionada, mas por que você está pedindo um PI para um paciente que está sedado? Não tem o que fazer. E aí onde entrava a questão da educação com a equipe, de mostrar quais são as minhas possibilidades em relação aos pacientes que estão sedados. Tem sim o que ser feito, de acordo com as demandas que cada paciente apresentar. Então, a gente tem possibilidade de atuar com esses pacientes, e é sempre importante eu considerar, né, quem é esse indivíduo, o perfil ocupacional dele, como ele está nesse momento, nunca esquecer da família, ainda mais nesse momento em que ela não está tão presente, e pensar na nossa reflexão a respeito de o que eu vou objetivar, né, com esse paciente. É a independência dele, pensando na questão do que é que ele pode fazer, ou a autonomia, pensando no que ele quer fazer, quais são os desejos dele. Algumas vezes ele não vai conseguir fazer, mas ele vai conseguir expressar e a gente poder intermediar isso. Pode passar. No cenário da UTI, a gente tem a vivência também com pacientes em cuidados paliativos, em que por determinada causa esse paciente adentrou a UTI e que as intervenções ficaram refratárias e que não se viabiliza mais a questão, tipo, da cura desse paciente, e é pensado na questão dos cuidados paliativos. Nem sempre, né, falado numa questão de intervenções, pensando na abordagem que a gente conhece a respeito dos cuidados paliativos. Às vezes tem uma confusão em como esse termo ele é utilizado, do tipo, esse paciente, às vezes, ele não tem a possibilidade de cura, então, como não tem mais o que fazer, ele está em cuidados paliativos. E eu acho que o terapeuta ocupacional, ele vem contribuir para a gente desmistificar em relação a isso, de que, sendo uma possibilidade que não tem mais a possibilidade de cura e de se recuperar em relação à condição que levou ele até lá, mas tem como a gente promover o alívio de sofrimento, né? Verificar as possibilidades do alívio de sintomas, os processos, né, de despedida, questão de luto envolvidos em relação a tudo isso, sempre lembrando também da família desse paciente. Tem a vivência também relacionado aos pacientes que, por devidas causas, às vezes ele entram na questão do protocolo de morte encefálica, né, que é aquela condição de que, devido a uma lesão neurológica, tipo, o quadro é irreversível, e é onde se fala sobre a questão de doação de órgãos ou não. Então, é um momento, assim, delicado e complicado, em que as ações do terapeuta ocupacional nesse momento não ficam mais voltadas, né, para esse paciente, e é um momento, assim, da gente respaldar essa família em relação a vivenciar esse processo, né? Quando o protocolo de morte encefálica ele é aberto, né, em todo esse momento em relação aos testes, né, e toda essa agonia que essa família vivencia em relação a isso, a gente pode sim oferecer um cuidado para essa família. Muda, né, qual que é o foco do que a gente vai fazer, mas tem sim o que a gente fazer diante dessas possibilidades. Pode passar. Em relação à terapia, à avaliação, né, da terapia ocupacional, a gente realiza, né, a anamnese, colhendo a história
desse paciente, né, as questões envolvidas com os contextos extra-hospitalares e intra-hospitalares. Tem as possibilidades, né, de avaliações, instrumentos, né, padronizados para serem usados. A professora Marisa, ela citou uma lista na aula dela e tem muitas outras que podem ser utilizadas. E é importante a questão dessa avaliação desses instrumentos padronizados, né, e validados para o nosso cenário no Brasil. Então, tem a OTA, tem a MIF, o índice de Bartel, a escala de coma de Glasgow, né, onde a gente vai verificar qual que é o nível de consciência desse paciente, a escala de agitação e sedação de Richmond, o RAS, né, que ele verifica a questão de qual que é o nível de agitação e de sedação que esse paciente está vivenciando ali, o método de avaliação de confusão para UTI, o CAN-AICO, que verifica a questão principalmente do delírio dos pacientes que vivenciam esse quadro na hospitalização. Pode passar. É muito importante, né, a gente considerar. Eu acabei não citando aqui, né, mas a comunicação clara, efetiva e constante com a equipe, principalmente se eu sou um terapeuta ocupacional de interconsulta. As coisas mudam muito a todo momento, de uma forma assim muito rápida, então é importante eu sempre estar atualizado a respeito de como que está a condição daquele paciente naquele momento, quais são as possibilidades, o que eu posso ou não realizar, né? O que já aconteceu com aquele paciente naquele dia, para que a gente possa pensar certinho em como atuar e o que for fazer. Pensando em relação aos materiais, né, que eu vou utilizar, sempre ter uma conversa muito próxima da CCIH, do hospital onde o TO está inserido. Isso varia um pouco de instituição para instituição, então é importante, né, considerar e discutir quais são os materiais que eu posso utilizar, quais são as possibilidades, até para um respaldo do profissional. Eu vou considerar qual que é o nível de funcionalidade prévio e atual desse paciente, pensando em que eu tenha metas e objetivos reais. Eu tenho que pensar, né, como que era esse paciente antes, né, o que ele já fazia ou não, para que eu possa pensar em relação ao que eu vou me organizar em relação às minhas intervenções. Porque às vezes eu posso traçar metas irreais em relação a ele. Por exemplo, era um paciente que no domicílio ele já não deambulava, ele já tinha condição prévia, e que eu não vou esperar que isso aconteça nesse momento, porque era algo que ele já não realizava, que já era algo da vivência dele e da condição dele. Então, é importante eu considerar para que verificar certinho quais vão ser as minhas metas. Verificar a questão da reserva cardiovascular, né? Qual que é a pressão arterial, frequência respiratória e cardíaca, a saturação. Eu procuro sempre fazer essa verificação, né, através do monitor desse paciente que está monitorizado quando ele está na UTI, antes e depois do meu atendimento, né? E se eu percebo que tem alguma alteração, normalmente eu discuto o caso, né, para ver se está alterado mesmo ou se é o padrão basal desse paciente, porque é importante a gente se respaldar em relação a isso. Verificar o hemograma desse paciente, né? Se é um paciente que está numa condição de anemia, é um paciente que tem mais chances de fadigar, então é importante eu pensar em relação a isso, de quais vão ser as intervenções que eu vou realizar com ele, ou se é um paciente que está com plaquetopenia, né, com as plaquetas mais baixas, então é um paciente que tem mais risco de sangrar. Então, pensar direitinho também e com cuidado, né, quais vão ser as intervenções que eu vou realizar. Verificar os sinais e sintomas, né, de agitação, sonolência, a dor, a fadiga. Quais são os dispositivos em uso desse paciente? Ele está entubado, ele está com tráqueo, né? Está usando a ventilação mecânica, ele está com sonda, está com algum catéter. É muito importante eu pensar nisso, pensando na questão do esclarecimento que eu posso oferecer para esse paciente com esses dispositivos em uso, mas que também eu tenha cuidado quando eu for realizar as intervenções, para que eu não seja iatrogênica, às vezes sacar algum catéter, algum dreno, alguma coisa. Então, para que a gente tenha esse cuidado.
e sempre pensar no conforto desse paciente, seja relacionado à questão física, né, emocional, espiritual, quais são as coisas que eu vou me atentar em relação a esse paciente. Pode passar. É importante eu verificar os riscos, né? E esse artigo que foi publicado em 2020 agora, sobre as intervenções da terapia ocupacional no cenário de UTI, específico em COVID, mas eu acho que ele diz muito sobre as várias outras possibilidades de atuação do TO na UTI. Eu achei bem interessante a forma como foi classificado e pensado em relação aos riscos de intervenção que a gente pode realizar com o paciente na UTI, né? Então, é uma intervenção de baixo risco, de risco moderado ou de alto risco, mas que, mesmo o paciente estando nessas condições diferentes de riscos, tem o que eu posso realizar e pensar quais são os cuidados e possibilidades dentro desse cenário que varia de paciente para paciente ou do mesmo paciente de um dia para o outro pode variar. Então, é muito importante assim, eu estar integrada em relação ao que está acontecendo com ele, discutindo o caso com a equipe, para que a gente possa ir alinhando quais são as nossas intervenções. Pode passar. Você pode passar devagarinho, só para eu ir explicando, porque ele é um fluxograma, que é normalmente como segue a minha linha de raciocínio com o paciente na UTI. Então, eu me baseio pensando na questão do qual que é o nível de consciência desse paciente. Então, se esse paciente não tem um nível de consciência, pode passar. Eu verifico se eu tenho liberação para realizar o atendimento com esse paciente, se ele não está instável, qual que é a condição. Se eu não tenho liberação, pode passar. Eu suspendo a triagem com esse paciente. Pode continuar. Se eu tenho liberação, eu vou pensar num perfil 1 de paciente em que as minhas ações vão estar direcionadas a esse paciente. Pode continuar. Se esse paciente ele tem um nível de consciência e eu tenho liberação, se eu não tenho a liberação, né, eu vou suspender a triagem. Tendo a liberação, e no determinado momento que eu for ter contato com esse paciente, né, eu verifico que tem alguma contraindicação, né? Tendo a contraindicação, eu suspendo a triagem. E não tendo contraindicação, eu vou pensar nas possibilidades com esse paciente no perfil 2. Pode continuar. O perfil 1, né, vai estar bastante ligado à questão do posicionamento adequado no leito, né? Eu não vou ser aquele profissional que vai estar 24 anos monitorizando isso, mas é importante eu perceber como que isso está acontecendo com o paciente, discutindo com a equipe, né? As trocas de decúbito, se elas estão adequadas ou não, se elas estão sendo realizadas, se precisa de algo para adaptar em relação a esse cuidado. Então, tem a questão de confecção de órteses, né? Adaptações, os coxins, são os recursos que a gente pensa para estar atuando com esses pacientes. A vigilância contra a lesão por pressão, né? Às vezes, determinado coxim que eu confeccionei não está tão adequado, será que eu preciso mudar? Qual que é o material que eu estou utilizando? Então, isso é importante também. A adequação do posicionamento, ele vai estar relacionada também à questão de prevenção de instalação de deformidades. Então, a vigilância quanto a isso. Às vezes o paciente estava numa condição quando eu comecei a atender ele e no decorrer do processo do adoecimento dele, às vezes as coisas podem mudar. Então é importante eu sempre estar verificando isso. A relação do controle de edema, né, com relação ao posicionamento, tem casos que é liberado a massagem retrógrada, então é importante a gente cuidar quanto a isso, porque isso também pode estar ligado à instalação de deformidades nesse paciente. Pode passar. A estimulação multissensorial, né? Então, assim, o eu chegar para avaliar esse paciente, um primeiro contato, eu sempre orientar quem que está ali, né, se apresentar, mesmo que esse paciente não tenha resposta. Tem um trabalho que eu li uma vez falando sobre a questão de quando os pacientes eles voltam da sedação, quanto muitas vezes eles ouviram o que era falado, algumas coisas que eles lembram, às vezes mesmo de uma forma desorganizada,
mas que isso pode muito marcar o paciente, né? Então, é importante, eu sempre procuro pensar que ele está me ouvindo e sentindo 100%. Então, eu vou informar o que eu vou fazer, se eu for tocar, eu vou falar onde que eu vou tocar, e isso é uma forma de eu ir intervindo também, não é somente uma avaliação, é uma intervenção também. A gente pode usar muito a questão da música, os diferentes cheiros, né? Se a gente pensar os cheiros que tem dentro de uma UTI, está relacionado, tipo, ao álcool, alguma medicação, a questão de fluidos orgânicos também. E será que eu não posso oferecer cheiros diferentes e que possam oferecer conforto para esse paciente? Muitas vezes pensando até no processo de despertar desse paciente. Se ele está no processo de desmame de sedação, de ventilação, são coisas que podem organizar ele, por isso que também é importante eu ter esse contato com essa família para saber, assim, o que era do repertório dele, o que é significativo, o que não é. A gente tem a questão da estimulação com texturas também que podem ser feitas. O suporte a essa família, né, para oferecer esse respaldo, a gente conseguir ter acesso à história desse paciente que está nessa condição, desse momento, com todas as modificações que teve, entre também a questão da possibilidade da teleconsulta, as orientações a essa família, a humanização do ambiente hospitalar, né? Será que às vezes pode ser montado um painel, um mural com fotos, com coisas que são significativas, dentro do que for possível, principalmente pensando nas questões de risco de contaminação, tudo. Então é importante discutir certinho com o setor que você está inserido para pensar em relação a isso. Pode passar. E sempre alinhar tudo o que eu for fazer, o que eu for discutir com a equipe. Então, por exemplo, construir determinado coxim para um paciente. Então, oferecer informação sobre ele, como é que usa, quais são os sinais de alerta, porque a equipe vai estar me oferecendo essas informações para que a gente possa alinhar e também não oferecer risco para esses pacientes. Pode passar. O perfil 2, né, ele cabe os itens do perfil 1 desse paciente, e a gente tem uma questão muito forte pensando no manejo não farmacológico do delírio. Todo esse contato cuidadoso que eu tenho com esse paciente, eu auxilio nisso, mas tem recursos que eu também posso utilizar para favorecer essa não abertura do quadro do delírio. Então, tem placas que podem ser utilizadas com estimulação cognitiva para eu favorecer a organização desse paciente, com informativos, imagens ilustrativas a respeito de quais são os dispositivos que ele está usando, o que é tudo isso que está acontecendo, para que ele se organize e entenda o que está acontecendo com ele e ao redor dele, para que ele possa ir entendendo o que está acontecendo e como as coisas vão se organizando. É importante eu verificar se esse paciente ele usa algum dispositivo auxiliar. Então, ele usa óculos, usa aparelho auditivo. Então, é importante a gente verificar em relação a isso, alguma órtese, né? Às vezes, o paciente interno usando alguma órtese, ele faz a questão de edema e, às vezes, isso pode estar oferecendo risco para ele. Então, é importante eu verificar em relação a isso. Quais são as possíveis formas de comunicação com esse paciente? Às vezes, num primeiro momento, eu não consigo implementar com ele a questão das pranchas de comunicação, mas eu preciso perceber o que esse paciente me dá de resposta. Ele está compreendendo o que eu estou falando? Ele tem movimentação? Ele consegue sinalizar de alguma forma se ele está recebendo o estímulo que eu estou dando? Ok. Então, aí eu vou verificar. Às vezes, ele consegue escrever, ele consegue compreender as pranchas, né? É importante a gente sempre começar as pranchas com poucas imagens, poucos símbolos, para eu ir verificando realmente o que ele entende ou não e o que ele consegue fazer em relação a isso. E se eu implemento algum dispositivo, alguma prancha com o paciente, é importante eu discutir com a equipe, treinar essa equipe e favorecer esse contato. Aqui cabe também toda a questão, né, de acolhimento, de resgate da identidade desse sujeito, todas aquelas coisas que eu fui enfatizando desde o começo. Pode passar. A estimulação funcional e cognitiva, né, que entra um pouquinho do que já foi falado antes. As atividades direcionadas e significativas, né,
Eu tive muitos momentos de atendimentos e que na realização de, às vezes, atividades expressivas, o paciente conseguia expressar sobre o sofrimento dele em relação a algumas questões. Eu tive um caso de uma paciente em especial que ela era gestante e ela teve complicações devido à eclâmpsia e ela perdeu o bebê e ela não conseguia falar com as pessoas sobre isso. E de uma das propostas de intervenção que eu fiz com ela, ela escolheu fazer um porta-retrato. E nesse porta-retrato, ela queria simbolizar ali os 2 filhos que ela tinha. Tanto o filho, que estava vivo, tanto o filho que havia falecido. Tipo, ela não deixou de ser mãe desse filho que ela perdeu. E foi um momento muito bonito, assim, porque ela conseguiu falar sobre isso e elaborando, né, e podendo trabalhar a respeito dessa questão que gerava o sofrimento dela. E esse trabalho não foi realizado sozinho, né, ela foi acompanhada também junto com a equipe da psicologia, trabalhando nesse processo, né, de elaborar isso. Teve um outro paciente que ele ficou internado na época do Natal e ele tinha filhos pequenos e ele queria ter esse contato de alguma outra forma, né? Ele era de outro estado e a gente confeccionou cartões de Natal junto com a esposa, que ela conseguiu estar com ele naquele momento, para que fossem enviados por correio para esses filhos, para que ele pudesse se fazer presente nesse momento que ele não conseguia ser. Então, são formas de intervenções, sempre pensando em qual é o significado e o sentido para esse paciente. Normalmente é a partir do que ele me traz como história, como desejo, que eu vou organizar isso. O enriquecimento desse cotidiano intra-hospitalar, né, dentro do que for possível nas atividades que é possível ele se envolver, do que ele tem interesse, e entender como é o processo da rotina do local onde ele está hospitalizado. Às vezes tem toda uma questão, às vezes, de conflito, do desejo do paciente, às vezes, se alimentar no horário, não é o horário da refeição. Então, a gente oferecer essa orientação a respeito de como as coisas funcionam, muitas vezes, tipo, tranquiliza o coração e deixa com que esse paciente fique mais tranquilo para poder vivenciar esse local diferente. A estimulação e o favorecimento das atividades de vida diária, seja com treinos, seja com adaptações e facilitações. Já atendi muitos pacientes que às vezes estavam com dificuldade de se alimentar, porque às vezes o alimento que vinha não era o que ele conseguia comer, ele tinha alguma aversão, e em conjunto com a equipe da nutrição, às vezes a gente conseguia conversar sobre possíveis alterações, né? Muitas vezes eu perguntava, você comentou isso com a nutrição? Ai, não, eu esqueci de falar com o nutricionista. Então, a gente favorece essas comunicações, né? Pensando em pacientes que às vezes têm disfagia e tá fazendo um retorno, né, para essa atividade de alimentação. São intervenções que eu realizo em conjunto, muitas vezes com a fono, porque ela consegue me oferecer esse respaldo do que é possível e seguro para o paciente daquele momento. Então, será que é possível a gente fazer um treino ao invés de ser somente ofertado para ele? Então, é algo que a gente pode pensar junto. A gente pensa muito nas questões de técnicas de conservação de energia, pensando em, principalmente, até o momento que eu vou realizar o atendimento. Às vezes, esse paciente, no período da manhã, ele foi atendido pela fono, foi atendido pela físio, e aí eu fui atender ele. Como que está esse paciente, né? Como que está a questão de gasto energético dele? Qual que, às vezes, seria o melhor momento para eu organizar o meu atendimento? Às vezes, fazer um atendimento em conjunto, ou não, esse paciente está ok, ele está conseguindo receber todas as intervenções, então eu vou intervir também. Ou não. E pensando na questão de orientá-lo também sobre a forma de fazer algumas coisas, o apoio, o posicionamento que favorece, às vezes, um gasto energético menor. Então, pensar sobre essas possibilidades também. Pode passar. Volta só um pouquinho. Não está aqui, eu acho que está no outro slide, mas não precisa passar. Que entra a questão, principalmente também, da gente não esquecer da família, né, das possibilidades das visitas virtuais e o que é possível da gente fazer nesse cenário, tanto do acolhimento quanto de estreitar esse contato com esse paciente. Pode passar.
Aqui são algumas formas da gente pensar, né, sobre um pouquinho do que foi falado a respeito das intervenções e algumas imagens que eu tive um problema que eu perdi algumas outras imagens. Então, às vezes, devido a um edema e a condição desse paciente, eu não vou conseguir fazer um posicionamento clássico com uma órtese, né? Às vezes a integridade dessa pele, ela está modificada. Então, às vezes, com algum outro recurso, eu consigo favorecer esse posicionamento, evitando complicações, para que eu possa atingir o meu objetivo, às vezes, de outra forma. Pode passar. Aqui são alguns outros recursos de posicionamento de membro superior. Às vezes eu consegui adequar, né, uma órtese, ou às vezes eu vou ter que fazer o rolinho. Às vezes eu vou indicar um rolinho, mas o paciente ele não tem uma questão de integridade da pele, uma pele mais frágil, então vou fazer um rolinho sem o velcro para que eu possa oferecer conforto e não oferecer risco. Às vezes esse paciente ele já tem deformidades instaladas e aí eu vou favorecer a questão de higiene, então tem esse outro posicionador de dedos que pode ser confeccionado, então é uma possibilidade. Pode passar. Aqui é um pouco dos coxins que estão sendo confeccionados em relação aos pacientes com necessidade de pronação. E essa almofada de alívio que eu confecciono para pacientes que desenvolveram lesão por pressão sacral. Uma vez eu fui fazer um atendimento de uma paciente, eu fui solicitada para fazer a avaliação dela, e ela estava precisando realizar a sedestação fora do leito para trabalhar toda a questão pulmonar, né? A fisio tinha conseguido retirar do leito, tudo. Só que quando eu cheguei, ela estava toda encolhida na cadeira, com muita dor, e ela não conseguia nem conversar comigo, de tanta dor que ela estava sentindo por estar sentada e estar com essa lesão sacral. Então, é um momento em que eu precisei mudar, tipo, tudo que eu tinha planejado em relação a ela e atender essa demanda do que ela estava me trazendo em relação a esse sofrimento. Então, após eu confeccionar essa almofada, eu voltei com a almofada, a gente conseguiu posicionar ela sentada de uma forma confortável, e foi quando eu consegui me apresentar e conversar com ela. Muitas vezes, o que a gente planeja, a gente tem que mudar de uma forma muito rápida para que a gente consiga fazer o que a gente tem a intenção. E aí, aqui tem um pouquinho das referências, pode passar. E aí fica como consideração, né, de que sim, tem muito que o terapeuta ocupacional realizar no contexto de UTI, das mais diferentes formas, né, de como esse paciente está e quais são as condições, e que é muito importante a gente não esquecer quem é esse paciente, quem é a sua família, quem é a sua história. E para a gente, uma daquelas primeiras imagens que eu mostrei sobre aquele bonequinho com a lupa, de olhar sobre a subjetividade, além do que tem dos aparelhos e da doença, é importante que a gente mantenha isso sempre que a gente for realizar nossas intervenções. E uma frase que faz muito sentido para mim é essa frase que fala sobre: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É importante a gente ter técnica, ter embasamento para o que a gente for fazer, mas é muito importante a gente não deixar de ser humano e de ser sensível a cada contato que a gente for ter com o paciente e com a família, para que a gente possa fazer o que for possível naquele momento. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez, né? E agora vamos abrir algumas perguntas. Eu vou começar pela pergunta da Poliana Pedroso. E ela fala assim: você acha que a interconsulta supra a necessidade da UTI? Não seria importante uma TEL? Rubens, cortou muito a hora que você me fez a pergunta. Você poderia repetir, fazendo um favor? Claro. A pergunta da Poliana, tá me escutando melhor agora? Sim, até a Poliana eu tinha ouvido. Sim, ela falou assim: você acha que a interconsulta supra a necessidade da UTI? Não seria importante ter uma TEL fixa? Não supre. Eu acho que é até uma questão da lei que, por mais que ela favoreça a nossa presença, ela não nos respalda em ser um profissional da equipe mínima.
E é importante ter o terapeuta ocupacional como membro da equipe fixa. Até por toda essa questão que eu disse a respeito do melhor momento para eu poder abordar esse paciente, estreitar a minha comunicação com essa equipe. E é uma luta que a gente tem aqui no serviço, que eu acredito que a gente vai conseguir ganhos em relação a isso, para que tenha um terapeuta ocupacional fixo lá, para poder melhorar todo esse contato com esse paciente, com essa família, alinhando as coisas com a equipe. Então, é importante que se tenha, sim. Eu vejo que os serviços onde o terapeuta ocupacional está inserido nessa equipe mínima, a gente amplia muito nossas possibilidades e efetividade também do que a gente pode realizar. Vamos para a próxima pergunta, então. É, a Tamires Rodrigues pergunta: desculpa, eu fiquei na dúvida. A TO, desde 2010, é obrigatória na equipe multidisciplinar dentro da UTI? A data específica, eu precisaria checar em todo o regulamento da AMIB, mas que ele fala sobre a equipe mínima e a equipe multi de uma forma terceirizada, né? Então, sempre foi citada a presença do terapeuta ocupacional. Só que a lei, ela não fala sobre a presença de um terapeuta ocupacional fixo. Então, assim, num hospital, eu posso ter um único TO que atenda às demandas desse hospital. Mas não necessariamente ele tem que estar lá dentro da UTI. Então, Próxima, data específica realmente é até uma dificuldade que eu tenho com datas. Mas eu posso verificar depois certinho e lançar ali no chat, na hora que eu encontrar certinho. tudo bem. Débora Rodrigues pergunta: não entendi como a OTA pode ser utilizado como avaliação. Poderia falar mais um pouco sobre? Conforme a professora Marísia, ela tinha citado, né, na apresentação dela, a gente utiliza, né, o documento da estrutura de domínios e processos da terapia ocupacional, para que, através do que ela cita como componentes, né, que a gente pode estar estruturando e avaliando, como uma forma da gente poder organizar as nossas ações. Então, fala sobre a questão dos fatores do cliente, a questão de qual que é o contexto que ele está inserido, na internação, não. Então, ela não é uma ficha padronizada, né? A gente se baseia no que tem nesse documento e organiza o que a gente avalia e considera quando a gente tem o contato com esses pacientes. Então, assim, ela não é uma ficha que a hora que eu abri o documento, ela está lá, mas eu me baseio no documento, né, nesse documento, o que tem de conteúdo nela, para que eu considere a minha avaliação, né, desse paciente. Ela não tem pontuações, né? Muitas das vezes a gente vai considerar se o componente ele está alterado ou não e como que ele se modificou, né? E como que esse paciente tem se organizado dentro desse processo. Tipo, ele não é uma ficha que está publicada, mas que a gente se baseia nela e montou esse documento onde a gente se estrutura. Continuando com a Bruna Voltarelli, ela fala assim: a senhora comentou que para identificar o perfil, precisa saber se há uma liberação para intervir com o paciente ou não. Seria a liberação da equipe ou do paciente com nível de consciência? Essa liberação, normalmente, eu verifico com a equipe. Então, às vezes, por exemplo, é um paciente que eu identifiquei que ele não tem nível de consciência, então ele está muito edemaciado, precisa de adequação de posicionamento, e estão acontecendo várias outras complicações com ele. Então, essa liberação eu verifico, por ser de interconsulta, né, no momento que eu chego no setor. Então, eu vou discutir o caso com a equipe e verificar, tipo, o paciente está liberado para eu poder realizar o meu atendimento nesse momento, a minha avaliação? Tem algo que vai ser feito? Porque muitas das vezes eu já cheguei para avaliar ele, e aí, tipo, o paciente ele não está em intercorrências, não, daqui a pouco está chegando a equipe que vai fazer um exame dele, então não tem como você avaliar ele nesse momento. Você pode voltar em outro momento? Então, eu verifico isso até para que
eu não desorganize a rotina do lugar. Ou, às vezes, eu vou atender um paciente que está com nível de consciência, mas, ó, ele já foi atendido pela fono, pela fisio hoje, ele estava com muita dor e a gente acabou de fazer a medicação. Você pode voltar num outro momento? E aí, vendo isso, até porque da minha experiência como uma profissional de interconsulta, eu não estou lá a todo momento. Então, eu não consigo perceber tudo isso que acontece. Então, eu organizo a minha linha de raciocínio nesse sentido, de chegar e verificar se para aquele momento eu posso realizar a minha intervenção ou não. Então, é nesse sentido, assim, em relação a estar liberado ou não. E a última pergunta, para a gente já fazer o encerramento, é do Uriel Tárcio, e ele pergunta: quais pacientes podem ser feita a imobilização precoce? A mobilização precoce? Isso. Tá. A mobilização precoce, ela não é específica do terapeuta ocupacional. Eu tenho um olhar a respeito de que toda a equipe pode favorecer isso, e um dos principais critérios é eu verificar se esse paciente ele não está instável e se ele não está vivenciando nenhuma intercorrência. Se eu chego para atender o meu paciente e ele não tem restrição em relação a, por exemplo, eu mudar de posicionamento ele, tá ok, isso pode ser realizado? O próprio momento de avaliação, em que às vezes eu favoreço esse paciente ficar mais sentado quando eu vou avaliar e conversar com ele, já faz parte da mobilização precoce. Eu estou tirando ele daquele estado de total imobilização, favorecendo essa mudança para que eu possa realizar algo. Às vezes eu vou atender um paciente e a gente faz a mudança dele de posicionamento. É algo que eu estou favorecendo também a mobilização precoce. Ou em um atendimento, às vezes, junto com outro profissional, eu favoreço a saída dele do leito ou o retorno, isso também é. O que eu preciso ver, de um modo geral, é se esse paciente ele não está instável e se ele não está vivenciando tipo, alguma intercorrência em que isso pode prejudicar. Às vezes, tipo, nesse momento não pode tirar ele da posição, ele tem que ficar desse jeito que ele está. Ou, por exemplo, é um paciente que vai fazer a primeira refeição dele, que foi liberado a dieta. Então, eu favorecer o posicionamento dele para ele poder realizar isso, adequar esse posicionamento, é algo que eu estou favorecendo a mobilização precoce. Por muito tempo, o raciocínio foi de que o paciente que está adoecido, ele tinha que ficar parado e nada poderia ser feito até que ele se recuperasse para poder retomar e se reorganizar ao que ele fazia antes. E foi visto assim o quanto que isso é prejudicial. Às vezes, mesmo o paciente numa condição crítica, mas que com as devidas seguranças, a gente entende que a gente expor ele a essa mobilização, a esses cuidados, eu vou favorecer a recuperação desse paciente. Então, é importante eu verificar realmente se não tem essas restrições para poder fazer a intervenção. Mais uma vez eu queria agradecer pela palestra. A gente está tendo muita devolutiva positiva, agradecendo. As pessoas gostaram muito, foi muito enriquecedor de verdade. Então a gente está sendo muito positivo para todo mundo, né? Gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação, foi muito bom. Gostaria de lembrar também que todas as palestras vão ficar salvas aqui no canal do YouTube da Lato HCP, UNB, todas vão ficar salvas. E é isso. Agora a gente vai fazer uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14h30 com a palestra de TO na atuação extra-hospitalar. E é isso. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu agradeço a oportunidade e a disponibilidade também. Tenho o meu contato no final da apresentação, e aí depois, se alguém quiser entrar em contato, tudo, eu fico à disposição para trocas e conhecimento, assim, a respeito de tudo que tem acontecido. Muito obrigada.